tiver Bíblia, se não vai ser colocado aqui no telão, você acompanha por aqui. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Aqui tem uma tática para vencer o mal na nossa vida. Amém? Nós vamos estar vendo isso dentro da palavra do Senhor, né? Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Eu fui ver na tradução da King James, lá está dizendo embaixador de Moisés. O que o embaixador ele representa o país? O que o embaixador ele é capaz de fazer? Ele pode falar, aleluia, através do presidente, ele pode falar através do país. Então, Josué não era um simples auxiliar, ele era um embaixador, ele falava em nome de Moisés. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar as plantas dos vossos pés, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido para onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus. Irmãos, como nós estamos dizendo aqui nas sextas-feiras, existe uma força espiritual muito grande que trabalha todos os dias para nos manter longe da verdade de Cristo. Quando a palavra de Deus ela tem um encontro com o coração do ser humano, essa palavra dita lá, no livro de Hebreus, que ela é uma espada de dois gumes, e ela tem o poder de penetrar até na divisão da alma com o espírito do homem. Quando isso acontece na prática, acontece do homem ele conhecer uma verdade, que é a verdade de Deus, e esta verdade vai transformar a sua vida. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós compreendemos que Deus escreveu essa palavra para nos guiar diante deste mundo, em toda a nossa vida, isso vai nos dar uma segurança para nos mantermos então, aleluia, acreditando nesta palavra.
Eu disse até um exemplo na terça-feira aqui, que quando o apóstolo Paulo ele foi preso, e ele estava ali numa prisão, né? E Lucas, o apóstolo Lucas, ia toda noite naquela prisão para ouvir os relatos de Paulo. Lucas escrevia. No entanto, das 14 epístolas que Paulo escreveu, que está no Novo Testamento, que Paulo ditou, né? Ele não escreveu, ele ditou. A maioria delas foi escrita por Lucas. Quando descobriram que Lucas estava dentro do presídio, foram lá, né? Os soldados prenderam Lucas e no outro dia de manhã apresentaram diante do centurião Lucas e Paulo. E apreenderam ali os soldados todos os escritos que Lucas estava escrevendo. E aí eles leram. Aí o centurião falou assim: olha, o que é isso aqui? Jogou em cima da mesa. O que é isso? Isso aqui é uma carta, isso aqui é uma história. Eu falei: você acredita nisso? Perguntou para Paulo. Você acredita nisso? E Paulo disse para ele: ninguém morre por uma coisa que não acredita. Então, o que nós conseguimos entender? Que essa força espiritual do mal, ela vai fazer de tudo para que você fique distante desta verdade, da mesma verdade que Paulo conheceu e que Paulo morreu por ela. Quando nós conhecemos a verdade, a palavra diz em João 8,32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda alguma coisa para que você possa guerrear nessa guerra espiritual e combater o bom combate na sua vida. Nessa passagem de Josué, a palavra do Senhor diz que Moisés ele viveu 120 anos. E nesses 120 anos, em torno aí de uns 60, 70 anos, Moisés aplicou a sua vida em dirigir o povo de Deus. Porque quando Moisés ele foge do Egito, né? Depois que ele conhece a sua linhagem, fica sabendo quem é o seu povo, fica sabendo que ele não é um egípcio, né? Mas sim um hebreu. Quando ele foge dali, ele foge com 40 anos. Ele fica 40 anos fora, né? E depois ele retorna. Então, ele guiou o povo do Senhor aí por algum tempo. Só que o tempo de Moisés acabou. E é claro que o tempo de Moisés acabou e ele cumpriu a sua missão. Josué agora é escolhido por Deus no lugar para ocupar o lugar de Moisés. Só que Josué, ele é um hebreu nascido na escravidão. Ele vem de uma geração escravizada do Egito. É claro que Josué, ele vai ver os milagres, ele vai ver as 10 pragas sobre o Egito, ele vai ver o Egito sendo arrasado, ele vai ver o mar se abrindo, ele vai ver coluna de fogo durante a noite guiando o povo, ele vai ver nuvens diante do povo durante o dia. Mas Josué vem de uma geração escrava. Amém, Jesus? Quando nós perdemos alguma coisa em nossas vidas, a tendência é nós nos rendemos diante daquilo que perdemos. Quando alguém perde um ente querido, as pessoas se rendem diante daquela situação. Quando alguém perde um marido, perde uma esposa, perde um filho, as pessoas se rendem diante daquela situação. Por quê? Porque a perda é algo que vai impactar a vida da pessoa. Quando Moisés morre, a perca é muito grande para o povo de Israel. E principalmente para Josué. Agora, veja que quando Deus ele vai falar com Josué,
ele diz assim: levanta-te agora. Por quê? Porque Josué está prostrado diante daquela situação. Porque ele se rendeu, ele se entregou naquela situação da morte de Moisés. Aquilo foi um baque, um choque. Aquilo ali abalou as estruturas, não só do povo de Israel, como principalmente de Josué. Mas o que Deus fala para ele: levanta-te agora. O diabo, ele vai fazer de tudo para você ficar prostrado. Ele vai fazer de tudo para que você seja refém, para que você seja humilhado através de alguma situação. Então nós precisamos tomar uma postura. Nós precisamos permanecer de pé na presença de Deus. Porque prostrado, Deus não vai falar com você. Josué estava assim. O que Deus falou? Levanta-te agora. Porque só de pé, só tendo uma postura diante de Deus, nós podemos vencer as nossas batalhas. Agora, Deus, ele vai fazer promessas para Josué. Deus, ele fez promessa para nós. Agora, é importante nós entendermos que ele disse para Josué se esforçar. Esforça-te e tem de bom ânimo. A palavra esforçar significa que ele deveria estar numa posição de não desistir, de sempre insistir, perseverar. A palavra esforçar e perseverar significa que é com muita luta, com muito esforço, mas você precisa permanecer de pé. Você não pode desistir, você não pode recuar. Há muitas pessoas recuando em decisões importantes, há muitas pessoas recuando, aleluia, em situações que deveriam avançar, que deveriam, aleluia, acreditar. Tem pessoas recuando. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 10, 38, que o justo ele vive pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, Deus pediu, Deus falou: olha, você vai atravessar esse povo, você vai levar eles à terra que eu jurei aos seus pais, eu serei contigo, onde você pisar a planta dos vossos pés, eu estarei com você. Mas uma coisa, Josué, você vai ter que fazer sem mim, porque Deus, ele faz a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa. E o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Então Deus disse: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então Deus, ele queria cumprir o quê? Uma profecia. Deus queria cumprir o quê? Uma promessa que ele fez. Mas para essa promessa se cumprir, Josué precisaria se esforçar. Josué precisaria ter bom ânimo. A palavra bom ânimo indica para nós que nós temos que ter, aleluia, alegria. Nós temos que ter paz. Nós temos que ter, aleluia, aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade. Não pode abalar a sua vida. Ter bom ânimo, ser alegre, ser feliz na missão. Não podemos olhar para as dificuldades e nos manter com os olhos fixos nela. Nós precisamos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então ele vai dizer mais: tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Agora, veja que ele coloca mais um adjetivo. Deus vai falar para ele: olha, você tem que se esforçar. Já é a segunda vez que Deus fala: se esforça-te. Deus disse na primeira vez: tem bom ânimo. Você precisa se manter alegre e feliz na missão. Mas agora Deus fala para ele: ser corajoso. A coragem
é um instinto próprio do ser humano. Mas para você ter coragem, você precisa perder o medo. E por que o medo existe? Porque há insegurança na vida da pessoa. Quando a pessoa não confia em Deus 100%, a pessoa tem medo de tomar decisões. Mas quando a pessoa, ela confia em Deus, e confiar em Deus não é confiar da boca para fora. Confiar em Deus é entregar sua vida nas mãos de Deus e descansar o seu coração. Quando você confia em Deus, você se torna corajoso, porque você vai tomar decisões através da sua coragem. E a coragem nada mais é, a coragem na vida do homem nada mais é que a sua fé. Homens do passado venceram porque foram corajosos, porque tiveram fé no seu Deus, no nosso Deus. E por isso eles venceram. Então agora Deus diz para ele: esforça-te, é a segunda vez que Deus está falando, só que agora Deus fala: e ser corajoso, e cuide de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Antes de Moisés morrer, Moisés escreveu a Torá, ou os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu esses 5 livros, os 5 primeiros livros. E esses livros foram entregues a Josué. Moisés estudou esses livros com Josué. Então Josué conhecia os Pentateucos. E o que Deus fala para ele? Guarda isso, né? Guarda isso. Esforça-te para que você faça, aleluia, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então entenda, uma vida bem sucedida, porque o diabo, ele quer tirar a tua felicidade, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir tua família, ele quer tirar a sua saúde, ele quer deixar você de uma maneira miserável. Miserável. Mas aqui o Senhor Jesus diz a Josué: você vai ser bem sucedido. Quantas vezes você ouviu essa palavra bem sucedido? Às vezes você ouviu na mídia: hoje é entrevista com um empresário bem sucedido. Por que a mídia fala isso de um empresário? Porque ele venceu. Ele venceu todos os obstáculos, as dificuldades, e agora ele é uma pessoa bem sucedida. A palavra do Senhor diz aqui Deus diz para Josué: olha, se você guardar a lei que eu entreguei a Moisés e que ele te ensinou, você será bem sucedido. Então a palavra de Deus, guardada no nosso coração, como diz o salmista, vai abençoar os nossos caminhos, ao ponto de você ser bem sucedido. Porque, indiferente disso, o mal, ele quer que você seja mal sucedido em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você seja mal sucedido como pai, ele quer que você seja mal sucedido como filho, mal sucedido como marido, como esposa, mal sucedido na sociedade. É isso que ele quer, que você seja mal sucedido. Mas Deus está falando: se você guardar a palavra no teu coração e obedecê-la, você vai ser bem sucedido. Os caminhos do Senhor vão estar abertos para você, e você vai vencer o mal. Aí, olha o que mais ele vai dizer: não afaste da tua boca o livro desta lei. Então quer dizer que diante de todas as palavras faladas durante o dia todo por Josué, ele não deveria deixar de falar esta palavra. Sabe o que é isso? Deus está falando para Josué: aleluia, a minha palavra vai te dar a força que você necessita. Então, para vencer o mal, nós precisamos desta palavra, e precisamos usar essas palavras.
não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a palavra bem-sucedido a segunda vez. E agora Deus acrescenta mais um adjetivo: prosperar. O que é, aleluia, o que é ser uma pessoa próspera? Quando a palavra próspero, né, aparece na igreja ou é citado, as pessoas já pensam em dinheiro, né? E não é só dinheiro. A pessoa próspera é uma pessoa que é feliz na sua vida sentimental, é feliz no meio da sua família, os seus filhos são uma bênção, aleluia, né? Não vai lhe faltar coisa alguma material, você tem paz no seu coração, os seus caminhos são abertos. Então isso é ser uma pessoa próspera. Prosperidade é um conjunto de coisas. Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é importante, porque ninguém vai na padaria ali comprar sem dinheiro. O dinheiro ele é importante, mas o dinheiro não é tudo. Mais do que o dinheiro na nossa vida é a presença de Deus. E a presença de Deus ele só está na nossa vida quando obedecemos a palavra dele. Amém? Então, o Senhor diz que se ele meditar nesse livro de noite, ele vai ser próspero, ele vai ser bem-sucedido em tudo que ele fizer. Então quer dizer que quando este livro, quando essa palavra, ela faz parte da minha vida, ela não é só um livro que eu carrego ela da casa para a igreja, da igreja para casa. Não é um livro que fica lá aberta, né, como enfeite na minha casa, no Salmo 91. Não, isso aqui é a minha meditação. É algo que eu carrego todos os dias no meu coração. É onde eu me debruço sobre ela. É onde eu leio e peço para Deus falar comigo. É que quando eu não tenho nada para fazer, eu pego esse livro para ler. Quem está entendendo, diga amém. Isso tem que passar a ser norma. Isso tem que passar a ser, aleluia, um costume de cada um de nós. E aí, para fechar, Deus vai dizer ali a Josué: não te mandei eu? Quer dizer, há alguma dúvida, Josué? Eu vou tirar agora. Não te mandei eu? Entenda, Jesus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Jesus. A palavra é bem clara. Não fois vós que escolheste Jesus, mas Jesus que vos escolheu. E escolheu vocês para que vocês dê fruto. Aleluia. Então, Deus está dizendo a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. 3 vezes apareceu a palavra esforça-te. 3 vezes. A palavra esforça-te. Aleluia. E tem de bom ânimo novamente. E diz ainda assim, ó, aleluia, não pasme, nem te espante. Não pasme. O que é ficar pasmado? Quando a pessoa fica pasma, ela trava. Ela vive uma inércia na sua vida. Ela não destrava. Ela não consegue evoluir. Ela não consegue crescer. Ela não consegue alvejar coisas maiores. Quer dizer, ela fica estagnada. Não pasme. E diz mais: e não te espante, né? Sabe quando você leva um susto? Sabe quando algo vem e dá um choque em você? Ele falou: não seja pego por esses sentimentos, porque tanto o espanto como também, aleluia, né? Aqui quando ele diz, aleluia,
não te espantes, nem pasme, nem te espantes. Esses dois adjetivos que Deus usa aqui, isso aqui, meu irmão, vem do nosso sentimento. Então Deus já está falando para Josué: não seja um homem sentimental, ande pela minha fé. Aleluia. Amém, Jesus? Então não te espantes, não temas. E ele diz mais: porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se temos comunhão com Deus, Deus tem comunhão conosco. E Ele vai estar junto de nós por onde quer que nós andamos. A proteção de Deus estará sobre a tua vida. E nada e nem ninguém vai poder, aleluia, vai poder tentar algo contra a tua vida, contra a tua família, se Deus está contigo. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, assim como Deus falou com Josué, Ele fala com todos nós. Assim como Deus convidou Josué para esta missão, Deus tem convidado você. Mas é importante que você faça o que Josué fez. É importante que você obedeça a Deus como Josué obedeceu. Josué foi um grande líder de Israel e que levou Israel a herdar a terra prometida. Então ele cumpriu a sua missão, mas ele cumpriu a missão que Deus deu para ele do jeito que Deus pediu, não do jeito que ele quis fazer. Porque você pode, muitas das vezes, se enganar e querer fazer o que Deus pediu para você fazer do seu jeito. Não vai dar certo. Nós precisamos seguir a risco que está escrito. Por isso precisamos fazer da forma que Deus determinou fazer. E Josué, ele cumpriu essa missão. Ele fez do jeito que Deus pediu. E ele então conseguiu ser bem-sucedido, conseguiu ser próspero, conseguiu ter bom ânimo, conseguiu se esforçar, ele conseguiu ser corajoso. Porque quando Josué entra na terra prometida, há 33 reis na terra, há 33 nações em Canaã. E sabe o que acontece? Por 33 anos, Josué tem que enfrentar a guerra para vencer esses povos. Então ele teve que ser corajoso, confiar em Deus. E ele confiou e Deus lhe deu vitória em todas as suas batalhas. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém? Vamos colocar de pé para orarmos diante desta verdade que é a palavra de Deus.